Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Os presidentes Jair Bolsonaro do Brasil e Maurício Macri da Argentina tiveram hoje o primeiro encontro. Aliás, foi a primeira recepção de um chefe de Estado pelo governo de Jair Bolsonaro, logo depois da posse, excetuando-se, evidentemente, as visitas de posse. E falaram em modernizar o Mercosul. Na pauta também combate ao narcotráfico e corrupção, além de todas as relações comerciais. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Os novos aluguéis ficaram abaixo da inflação, segundo a FIPE. A Embraer e Petrobras hoje em baixa no mercado, na verdade alguns resultados que não chamaram muita atenção ou que chamaram a atenção negativamente dos acionistas, puxaram essas ações um pouquinho para baixo hoje. Daqui a pouco a gente tem esses números e no estúdio a gente fala daqui a pouco sobre falsificação, combate à falsificação. Rodolfo Ramazini, da Associação Brasileira contra a Falsificação, está conosco aqui. O cenário econômico está no ar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o orçamento agora deste ano de 2019. Nós preparamos algumas telas aqui para mostrar em números esse orçamento que foi aprovado no Congresso, claro, e agora tem a sanção do presidente já definida. A previsão de receitas, ou seja, o que o governo supõe que vai arrecadar durante todo esse ano, está em 3.381 bilhões de reais. E aí, diante da receita, o governo projeta os gastos. Vamos lá. De acordo com o que ele já tem certeza, por exemplo, dinheiro de previdência, de pessoal, isso tudo é muito difícil de mexer. No caso de pessoal da ativa, você diminui a capacidade do Estado. Claro que você pode fazer economia e otimizar algumas ações. O governo diz que vai fazer isso. Mas, por exemplo, previdência, os custos já são fixos hoje, são atrelados, inclusive, ao orçamento. A previsão de gastos, por exemplo, 3.381 bilhões, a Previdência vai gastar 637 bilhões e 900 milhões de reais e contando, ou seja, esse valor está sendo aumentado ano a ano. Por isso, a necessidade da reforma da Previdência. Gastos com pessoal, ou seja, folha de salário do governo, 351 bilhões e 400 milhões de reais. Para entender em números o orçamento do Brasil agora em 2019. O programa Mais Médicos consome pouco menos de 4 bilhões, investimentos governamentais quase 40 bilhões, 38 bilhões e 900 milhões. Em benefícios fiscais, ou seja, aquelas renúncias fiscais que o governo dá em vários dos programas que se tem hoje, é de 376 bilhões de reais. Quando o governo faz uma renúncia fiscal, quando o governo dá um incentivo fiscal, é normalmente estratégico para desenvolver alguma área, algum setor, ou quando o governo faz uma troca. Em boa parte, por exemplo, do que houve, e esse governo reclamou disso durante a transição, é uma postura desse novo governo rever parte disso, porque o incentivo fiscal precisa trazer algum benefício de volta. No caso, por exemplo, das desonerações de alguns setores, era a manutenção de emprego. Ou seja, o governo deixa de receber impostos de determinado setor e aquele setor é um gerador intensivo de mão de obra, ou seja, contrata muita gente e o governo acaba tendo uma recuperação desse recurso por uma outra via. Mas só para você ter uma ideia, a conta no orçamento, pura e simplesmente com o número, é de 376 bilhões de reais. Fundo partidário, isso é o que vai para os partidos, é de quase 1 bilhão, 927 milhões de reais. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no orçamento de 2019, a previsão, portanto, de inflação. O governo tem que divulgar essa previsão de inflação e a previsão do PIB porque é exatamente com o que ele trabalha, ou seja, ele acha que vai, por exemplo, arrecadar todo aquele valor em trilhões, porque a economia deve crescer 2,5%. Quando o governo lá na frente faz uma revisão, por exemplo, de crescimento da economia para baixo, como ocorreu no ano passado, ele tem que adequar os gastos que ele previu, no começo do ano, aos gastos finais durante todo aquele ano, porque se o país cresce menos, ele arrecada menos. Lembre-se que a maior parte da arrecadação do governo vem de impostos, e impostos vem de quando você tem atividade econômica. Quando você tem uma atividade econômica, essa atividade econômica gera impostos, obviamente, quando nós estamos falando do sistema todo legalizado e não tem, por exemplo, fuga de recursos, como, por exemplo, empresas que sonegam impostos. Mas aqui é a previsão de crescimento do país de 2,5%,
a previsão de inflação de 4,25%. Isso tudo é fundamental para poder chegar naqueles números que nós apresentamos há pouco. Bom, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje no Palácio do Planalto a visita oficial do presidente da Argentina, Maurício Macri, a primeira de um chefe de Estado depois de toda a cerimônia de posse quase 3 semanas atrás. Bolsonaro reforçou que a parceria com a Argentina é estratégica, a quem chamou de nação amiga, e reforçou a necessidade de tornar o Mercosul. O Mercosul foi criado sobretudo por Brasil e Argentina e depois teve adesão de Uruguai e Paraguai, mas foi um sonho dos dois países. Eu vou lembrar, isso foi de José Sarney aqui no Brasil e de Raul Alfonsín na Argentina. Foram os dois presidentes que se reuniram primeiramente para formar esse bloco comercial, o bloco do Mercosul. Bom, acompanhe o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Não há tabus na relação bilateral. O que nos move é a busca de resultados concretos que contribuam para o desenvolvimento de nossos países e para o bem-estar dos brasileiros e argentinos. O nosso presidente Macri também nos visita hoje na condição de presidente de turno do Mercosul. Concordamos quanto à importância de, com os demais parceiros, Paraguai e Uruguai, aperfeiçoar o bloco e propor nova agenda de trabalho, sempre com sentido de urgência. No plano interno, o Mercosul precisa valorizar sua tradição original, abertura comercial, redução de barreiras, eliminação de burocracias. O propósito é construir um Mercosul enxuto que continue a fazer sentido e ter relevância. O presidente argentino realçou os interesses conjuntos nessa entrevista coletiva que concederam os dois presidentes, mas ele realçou realmente os interesses de Brasil e Argentina em várias áreas, além das áreas comerciais. Fez menção, por exemplo, à troca tecnológica aeroespacial, são interesses comuns do Brasil, de combate ao narcotráfico e à corrupção. Disse também que o Brasil sim, reforçou um dado econômico, que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. E, por outro lado, o Brasil tem na Argentina o seu segundo destino, por exemplo, de exportação de bens industriais. Macri falou em modernizar e fechar logo acordos relevantes com o mundo, ou seja, modernizar o Mercosul para ter esses acordos relevantes iniciados rapidamente. Bom, ele diz aí, conversamos sobre a necessidade de modernizar o Mercosul, avançar na integração para que nos adaptemos aos desafios do século XXI e que sejam aproveitadas as oportunidades que o mundo oferece, tendo um Mercosul mais reforçado. O presidente argentino também disse que esse é o trabalho que ele faz hoje como presidente de turno do Mercosul e que o Brasil, com Jair Bolsonaro, fará quando assumir o cargo nos próximos meses. Estamos convencidos que o comércio é o principal instrumento para impulsionar o desenvolvimento. Por isso, é necessário se concentrar em ações que apressem os acordos, como a do Mercosul com a União Europeia, que já exigiu muito esforço e trabalho de todos e que deve trazer benefícios para ambos os blocos comerciais, ou seja, os países do Mercosul e os países do bloco europeu. Bom, tá aí, portanto, a declaração dos dois presidentes nesse encontro bilateral Brasil-Argentina realizado hoje em Brasília, com a primeira visita de um chefe de Estado ao presidente Jair Bolsonaro, depois da posse. Bom, a tarifa de embarque nos aeroportos controlados pela Infraero, somente nos controlados pela Infraero, por exemplo, isso inclui Congonhas, aqui em São Paulo. O aumento foi autorizado agora, a tarifa de embarque vai ficar mais cara. Esse aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil. A Vanessa Casalino está conosco e tem detalhes. Vanessa, boa noite.
Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. A ANAC, como você disse, autorizou o reajuste para aeroportos administrados pela Infraero, reforçando que pode ser aplicado somente 30 dias depois que a própria Infraero divulgar oficialmente esse reajuste. O aumento vai ser de 5,39%, esse é o teto, para tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência. Com isso, a tarifa máxima para embarque doméstico passa de R$ 31,27 para R$ 32,95. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Já a tarifa máxima de embarque internacional vai para R$ 58,35. E nesses casos de embarque internacional, vai ser preciso pagar ainda um adicional, o do Fundo Nacional de Aviação Civil. O valor é de até $18, o que dá pouco mais de R$ 60. No caso dos aeroportos administrados pela iniciativa privada, o reajuste das tarifas acontece em datas diferentes, de acordo com o contrato de concessão. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O Maurício de Almeida está conosco agora no Rio e fala sobre o preço dos aluguéis cobrados desses contratos novos. Tem uma pesquisa da FIP e ele tem detalhes sobre os números aí. Maurício. Olá, Piotr, boa noite. A FIP analisou os aluguéis em 15 cidades brasileiras. O levantamento apontou que a média dos reajustes nos novos contratos em 2018 foi de 2,33%, ou seja, abaixo do índice oficial de inflação, que ficou em 3,75% no ano passado. Com esse resultado, os aluguéis tiveram queda real de 1,42%. 3 cidades chegaram a registrar índices negativos nos novos contratos de aluguel. A capital do Rio de Janeiro, com menos 3,44%, Niterói, que fica aqui na região metropolitana do Rio, com menos 1,92%, e Fortaleza, com menos 2,72%. Já a maior alta de preços aconteceu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, mais 8,85%. Em seguida, aparece Recife, com alta de 6,69%, e Curitiba, com mais 5,68%. Em dezembro, o maior preço médio em locação foi da capital paulista, R$ 37,04 por metro quadrado. Já entre as cidades com menor valor de aluguel residencial estão Fortaleza, com R$ 15,96 o metro quadrado, Goiânia, com valor de R$ 16,06 e Curitiba, R$ 18,16 o metro quadrado. O aluguel caiu, mas para você que mora aí em São Paulo, Piotr, até que não melhorou muito não, hein? Piotr. Muito obrigado, Maurício. Aluguel é aluguel, né? Vamos dar uma olhadinha nos números do mercado de hoje. Está aqui, ó, o Ibovespa com uma alta de 0,36%. Passou boa parte do dia negativa a bolsa hoje, mas no final do dia teve uma decolagem e melhorou um pouquinho, sem pagar as novas tarifas da Infraero, mas subiu 0,36% a 94.393 pontos. O dólar comercial hoje com uma alta de 0,24% a R$ 3,73, oscilou para cima o dólar. Vamos falar de duas ações que caíram hoje. As ações da Embraer, uma queda de 1,52% a R$ 21,33. Isso porque a Embraer divulgou a projeção agora para 2019. A receita deve oscilar pelo menos entre 5 bilhões e 300 milhões de dólares e 5 bilhões e 700 milhões de dólares, ou seja, praticamente 5,3 a 5,7 bi neste ano. A produção deve oscilar entre 85 e 95 jatos comerciais, ela faz uma conta de acordo com os pedidos que ela tem, entre 90 e 110 jatos executivos e 10 os aviões Super Tucano, que são usados pelas Forças Aéreas, é um avião de treinamento e também de ataque em algumas situações, um avião militar, e 2 KC-390, que é aquele avião justamente de multipropósito militar, de transporte militar, esse novo lançamento recente da Embraer. Por que caiu hoje? Porque a Embraer fez uma revisão nos números de 2018 e ela planejava ter entregue em jatos executivos entre 105 e 125 jatos executivos. A previsão atual é que ela vai receber por 91 jatos, ou seja, um valor menor. Daí os investidores olham, rebaixam, por exemplo, as ações da empresa, as pessoas vendem porque a percepção de que terão lucro menor lá na frente. As ações da Petrobras hoje caíram 0,24% a R$ 24,77.
A produção de petróleo e gás em 2018 foi de 2 milhões de barris. A meta era de 2 milhões e 100 barris por dia, ou seja, uma produção menor significa um ganho menor, uma venda de ações da Petrobras hoje também. Mas detalhe, as ações da Petrobras se valorizaram bastante e a Petrobras tem distribuído lucros gigantescos nos últimos tempos. Nós informamos aqui o ano todo com relação a isso, apesar de greve dos caminhoneiros e tudo mais. Esse é um número apenas pontual de um investidor que, na verdade, opera muito no que se chama do intraday, vende no dia, compra no dia, porque os papéis da Petrobras ainda são muito bons, levando-se em conta o histórico da empresa e o monopólio que ela tem, por exemplo, de refino e distribuição em boa parte dos combustíveis no país. Vamos lá. A cotação do petróleo hoje subiu, essa é uma outra razão de que as ações da Petrobras ainda continuam boas. Uma alta de 1,22% no tipo Brent, negociado em Londres, e 0,58% do tipo WTI, que é o petróleo do Golfo do México, ali o petróleo texano. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o combate à falsificação neste novo governo. O Rodolfo Ramazzini, da Associação Brasileira contra a Falsificação, participou inclusive das reuniões de transição de governo e tem mais informações sobre esse assunto. Isso é extremamente importante, por exemplo, para o orçamento do país, para a segurança do cidadão. O assunto envolve muita coisa. A gente fala disso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico para falar sobre combate à falsificação de produtos aqui no Brasil. Rodolfo Ramazzini, presidente da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, está conosco. Tudo bem, Piotr? Feliz Ano Novo, antes de tudo. Feliz Ano Novo, é um prazer estar aqui de novo. Eu anunciei antes do intervalo que você participou das reuniões de transição do governo, justamente nesta área especificamente. Qual é a sua expectativa em relação ao que pretende o governo nessa área de combate? Nós tivemos o prazer de ter sido convidados para uma reunião lá no final do ano, no Centro Cultural Banco do Brasil, e estávamos lá com o pessoal da Polícia Federal, o pessoal que foi nomeado pelo Ministério da Justiça para cuidar de crime organizado, lavagem de dinheiro, e tudo isso está envolvido no problema do contrabando e da falsificação. Pelas pessoas que foram nomeadas, que são pessoas que têm uma história pregressa bonita de trabalho, nós esperamos que as coisas vão melhorar, ou seja, vai haver uma proatividade maior do governo para combater a falsificação e o contrabando de produtos e o crime organizado em geral e a lavagem de dinheiro. A gente espera que com isso o prejuízo das indústrias diminua e o país possa voltar a crescer. Então, a equipe que o governo montou, primeiramente, conhece o assunto e já tem experiência neste assunto, é isso? Exatamente. A doutora Érica Marena vai cuidar do combate à lavagem de dinheiro. Ela participou da Operação Lava Jato, é uma pessoa inteligentíssima e muito preparada. O ex-secretário de Segurança do Paraná, o Dr. Wagner Mesquita, delegado da Polícia Federal, foi nomeado para chefiar a divisão de combate ao crime organizado nas áreas de fronteira. São pessoas muito inteligentes, preparadas e que já têm uma experiência de combate a esse time de crime transnacional. Você fez menção a, por exemplo, lavagem de dinheiro. Nada sobrevive sem dinheiro, nem o crime, diga-se de passagem. Exatamente. Se eu combato a lavagem de dinheiro, porque o sujeito vende sujo, mas tem que lavar o dinheiro, porque senão não vai poder usar esse dinheiro tão facilmente. Esta área vai ganhar esse empenho maior do governo? Porque eu posso entender que aquele trabalho que você faz, inclusive junto com a polícia, no local onde está sendo vendido aquele produto ilegal, esse é um esforço grande e importante, mas se eu não mexer no financiamento do crime, eu não consigo combater o crime, não de forma vultosa. Fazer busca e apreensão única e exclusivamente é enxugar gelo. Você tem que fazer a busca e apreensão dos produtos falsificados após a investigação e que haja depois o sequestro de bens da quadrilha, que se localize todos os ativos para que sejam bloqueados. É obviamente que essas quadrilhas de contrabandistas envolvem remessa de dinheiro para o exterior ou para o exterior ou do exterior para cá. Isso tudo vai ser muito mais investigado agora, tanto com essa nova divisão chefiada pela doutora Marena, como também pelo COAF, que agora ficou sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça. Dessa maneira, vai haver um controle muito maior sobre as atividades financeiras dos grupos criminosos dentro do nosso país. Esse é o principal desafio, Rodolfo, de mapear o caminho do dinheiro? É mapear e fazer o sequestro desses ativos para estancar essas quadrilhas, porque você, para estancar o contrabando ou a falsificação, você deve fazer isso como? Pegando o dinheiro dessas quadrilhas, sequestrando bens, aplicando multas, porque
Isso, em conjunto com o trabalho proativo de busca e apreensão e inteligência, vai fazer com que esse problema diminua. Nós estamos muito esperançosos que no combate à falsificação, seja de cigarros, de bebidas, de produtos óticos, de agrotóxicos ou de bebidas, principalmente, vai diminuir muito se houver essa proatividade. Já no que diz respeito a outros produtos que são feitos aqui dentro, as falsificações, como é o caso das confecções, dos tênis e outros, aí já envolve um trabalho com as polícias estaduais. Tá, vamos fazer menção rapidamente a uma questão importante. As fronteiras. Hoje, por exemplo, o presidente argentino fez uma visita ao presidente Jair Bolsonaro, falou de combate ao narcotráfico, falou de combate à evasão de divisas, ou seja, a questão das fronteiras é extremamente importante. E fronteira para o Brasil, com problemas hoje, não nos falta. Eu preciso disso para quê? É mais inteligência ou mais recurso para ter, digamos, um policiamento melhor, mais eficiente nessas fronteiras? Mais material humano e também tecnologia. Para monitorar essas fronteiras da maneira correta, você precisa investir em mais agentes, sejam eles das Forças Armadas, da Polícia ou da Receita, e também investir em sistemas de monitoramento que existem para que nós possamos ter um controle mais efetivo das áreas de fronteira. E aliado a isso, obviamente, haver trabalho conjunto entre as polícias brasileira, argentina, paraguaia, para que nós possamos alcançar melhores resultados. Bom, mapeando exatamente qual é a realidade que nós temos hoje, a gente consegue ter um avanço em quanto tempo? Porque, obviamente, se eu tenho hoje um risco de quem consome isso, além desse dinheiro, financiar uma série de outras atividades ilícitas, eu tenho dois riscos para a população. Eu fiz menção de que combate à falsificação interfere no orçamento, porque, obviamente, se eu tenho uma empresa trabalhando legalmente, ela arrecada impostos. Se ela trabalha ilegalmente, ela não arrecada imposto nenhum. Isso afeta a arrecadação do governo, a capacidade de gasto do governo. Você tem razão. O déficit nominal do governo no ano passado foi de 159 bilhões. O prejuízo com a falsificação e com o contrabando foi de 140. Ou seja, se houvesse combatido isso de uma maneira mais efetiva, pode ser que o governo tivesse arrecadado mais, não tivesse esse déficit nominal tão grande. Passa por isso também as ações de controle da receita, como os sistemas de monitoramento de produção aqui dentro do Brasil de bebidas e de cigarros, como Scorpio, por exemplo. A Receita assinou, a Casa da Moeda, assinou uma parceria com uma empresa multinacional para uma nova geração desse sistema monitorar em tempo real o que está sendo produzido para se recolher os tributos adequadamente e evitar as fraudes. Porém, esse sistema Scorpius novo ainda não foi implementado pela Receita Federal. Então, esses mecanismos de controle, como Scorpius nas bebidas, o Cicobi nas bebidas, e o Scorpius no cigarro, são extremamente importantes para evitar as fraudes internas e a sonegação que atrapalham demais o mercado junto ao problema do contrabando. Rodolfo, vamos retomar uma parte do assunto que nós tivemos durante várias conversas no ano passado. Onde é que o problema hoje está maior, ou é mais sério, ou mais difícil de ser combatido? Porque eu me lembro que você fez menção aqui, cigarro é um assunto que a imprensa raramente gosta de falar, até porque é um produto nocivo à saúde e tudo mais. Claro. Mas eu tenho uma evasão, uma fuga de arrecadação em cigarro, por exemplo, falsificado, gigantesca. Sim, é o produto que gera o maior prejuízo em arrecadação tributária para o governo. É o cigarro? É o cigarro. As perdas são superiores a 8 bilhões por ano, somente com o problema do cigarro paraguaio. 8 bilhões? Que se deixa de arrecadar. Cigarro? Isso em impostos federais, sem contar as arrecadações de ICMS dos estados. O estado de São Paulo sozinho perde mais 350 milhões em ICMS. Tá. Sendo absolutamente honesto com a situação, se eu já tenho problema com um cigarro que tem algum acompanhamento governamental e ele já é um produto nocivo, o cigarro contrabandeado eu não faço a menor ideia do que tem lá dentro. Ele é literalmente uma bomba sanitária, vai causar um prejuízo muito grande à saúde do consumidor, causa uma evasão de divisas para o Estado tremenda, e hoje em dia quem mexe com contrabando de cigarro nas áreas de fronteira são as facções criminosas presentes no estado de São Paulo e Rio de Janeiro que comandam isso. No estado do Rio de Janeiro, quem comanda a distribuição de cigarro contrabandeado hoje é a milícia. Ou seja, isso já está na mão do crime organizado há algum tempo, eles usam isso para maximizar os lucros, lavar dinheiro. Então é um problema enorme, como é o problema também nas fronteiras relacionado aos agrotóxicos, como é o problema dos produtos óticos, óculos, lentes. Vamos falar de agrotóxicos. Esse assunto nos é caro por várias razões, até porque ele foi polêmico por várias vezes. Quando a gente fala de agrotóxico, qualquer mudança na legislação gera uma discussão nacional. Eu tenho entrada de agrotóxico ilegal. Imensa, Piotr, e você tem um problema maior. Não tem controle nenhum. Não, e você tem um problema maior. O público consumidor
do agrotóxico contrabandeado, falsificado, proveniente da China, na maioria dos casos, ele está localizado onde no Brasil? Nas áreas de fronteira. O nosso cinturão agrícola principal fica na fronteira do Paraná e do Mato Grosso, que fazem divisa com o Paraguai e com a Bolívia. Então, a entrada desse produto é muito facilitada por isso e é mais difícil você combater isso de uma maneira mais efetiva pela proximidade do consumidor com a área de fronteira. Bom, Rodolfo, obrigado pela gentileza mais uma vez. Foi um prazer, nós estamos sempre à disposição. Durante o ano, mais vezes. Obrigado pela gentileza. Obrigado a você, Piotr. Essa discussão de agrotóxico que gera tamanho alarde passa, inclusive, por isso, pela entrada do agrotóxico falsificado no país. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite a você. Até amanhã.